estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Fernando Rangel, de Língua Inglesa. Nesta aula, vamos retomar os temas linguagens, códigos e suas tecnologias, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do Enem. Não é isso, professor Fernando? Hi, Danny. How's everything? Hi, Gilbert. You're our Libra Sign Language translator. Thank you for your help. And students, it's great to be here again with you for another class. So let's get started. Here are some tips to help you in protecting yourself during this pandemic time. So, here are some instructions. Wash your hands frequently, stay at home and maintain social distance, it's important, and never forget to wear face masks all the time when you're out. I hope you and your family are well and safe during this time. Então, estamos aqui na Semana do Acolhimento para o ciclo 3. Então, Dani, o importante ressaltar aqui, a Semana do Acolhimento é aquela transição, e a transição é uma hora de parar. Parar e ver o que a gente tem dúvida, que a gente não estudou, que a gente não ficou firme, ver os passos, o que eu andei, o que eu poderia mudar. Então, essa parada é importante, tomar um fôlego para a gente ir para o outro... Para o próximo ciclo. Para o próximo ciclo, que começa aí, né? Garantindo a aprendizagem dos estudantes. Então, eu peguei, como sempre eu pego, as questões do Enem. Então, em língua inglesa, ele começou as questões do Enem em 2010, para cá são 5 questões. Então, ele tem pego nas aulas todas do Enem uma questão, pega quase todas, que vai dar tempo, todas que foram, são 50 o total. Para a gente ver o que caiu, porque dentro do que caiu e o que vai cair mais, né? Que vai aquele mesmo tipo de... Então, eu peguei essa questão do Enem, 2013, né? Dá uma tirinha. Então, a gente vê, vou agora explicar parte por parte, tirinha, para depois a gente ir na pergunta, de Calvin e Hobbes. Então, a gente vai ver, cai muito cartoon, cai muito a charge, o cartoon, praticamente a charge é um tipo de cartoon, quase a mesma coisa, e a tirinha tem aquela sequência, que usa a linguagem não verbal, a linguagem do desenho, né? E também a informação da escrita. Então, você tem que entender conhecimento prévio, é muito importante, saber do que está acontecendo, e para você entender e interpretar, mas às vezes a alma da tirinha está no desenho, está no humor, porque a tirinha ela tem que ter humor, sem humor não tem graça. Então, tem um desfecho, tem uma coisa final que é um desfecho. Então, essa parte de desenho que vai dar o humor dela. Então, eu peguei, são 4 da sequência, né? Então, nós vamos pegar a primeira parte, que eu vou ler parte por parte, bem devagar. Então, está ele falando com o pai dele. I have concluded, está usando o present perfect, eu tenho concluído, que é um tempo de verbo também, que você fala de uma coisa passada, mas que você não tem, eu tenho concluído, não é uma coisa que aconteceu no passado. Eles usam o present perfect, tenho concluído, um tempo do inglês. That nothing bad I do is my fault. Então, that incluído aqui também. Eu concluí que nada das coisas ruins que eu faço é minha falta, é meu erro. O pai dele fica admirado. Então, I've concluded that nothing bad I do is my fault. Então, a gente tem que ver a parte verbal e ele falando com o pai dele. Até aqui, o mais importante aí, no caso, é a coisa verbal. Então, ele queixando para o pai. Tudo que eu faço de errado não é minha culpa. Então, vamos ver a sequência que o Calvin vai falar. Right, ele continua, being young and impressionable. Então, eu coloquei os adjetivos aqui. Young and impressionable. I am the helpless victim of countless bad influences. An unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. Então, vamos ver, young, novo, impressionable, impressionável. Então, vamos traduzir. Claro,
sendo jovem e impressionável, eu sou a vítima inocente, a vítima indefesa de incontáveis, estão queixando para o pai, né? Incontáveis más influências. Então está falando, sou vítima de incontáveis más influências. Uma cultura que ajuda meus valores, que não estão desenvolvidos, e me empurra para fazer o mal, maleficence, and pushes me to maleficence. Right, being young and impressionable, I am the helpless victim of countless bad influences. An unwholesome culture panders to my enveloped values and pushes me to maleficence. Então aqui está falando, pender seria agradar, quer dizer, agrada aos valores não desenvolvidos, concordam, né? Então as palavras não são desconhecidas não. Então primeiro ele está queixando que ele é vítima da sociedade, que é uma vítima inocente, indefesa das coisas que faz errado. Então o segundo quadrinho, né, que a gente vê aqui. O terceiro quadrinho, ele continua falando. I take no responsibility for my behavior. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com o meu comportamento, behavior. I'm an innocent pawn. Sou um rapaz inocente. It's society's fault. Então ele vai falando, eu não tenho responsabilidade nenhuma para o meu comportamento, sou um sujeito, um cara inocente. It's society's fault. É o erro da sociedade. Então ele está continuando na segunda tirinha, que ele fala, a segunda fala que é inocente, que não sei o quê, que o erro da sociedade, que eu sou vítima de tudo. Então o erro da sociedade. O pai dele fala aqui, ó, then you need to build more character. Então você precisa desenvolver mais caráter. Go shovel the walk. Para dar o desfecho que era a última tirinha. Ó. Go shovel the walk. A palavra, porque eu peguei algumas palavras aqui de vocabulário que são mais interessantes, talvez o estudante não saiba, que é behavior, comportamento. To behave é comportar. Behavior é o nome, é o substantivo. Comportamento. Então shovel é pá. E to shovel é tirar a neve, que lá cai neve, então tirar a neve da calçada. Então, then you need to build more character. Go shovel the walk. Vá limpar a calçada. Então, eu coloquei a figura aqui para afirmar to shovel. Então, vamos pegar aqui. Aí ele fala, o Calvin, no final. These discussions never go where they're supposed to. Essas discussões nunca vão onde elas têm de ir. Então ele fica decepcionado, né? Porque eu sou não sei o que da sociedade, sou culpado, sou uma vítima inocente ao pai dele. Tá, você precisa de melhorar o cara, vai limpar Não ligou, né? Nem ligou, vai limpar o coisa. Aí ele fica decepcionado. Então o que eu acho é que nessa tirinha, que é a última, então a última tirinha é geralmente um desfecho, uma coisa que, mais pela linguagem não verbal, que dá o humor. Porque tem então a graça mesmo da tirinha está nesse negócio final que dá um desfecho. Então ele fica decepcionado, vai ter que limpar a neve lá, que o pai dele mandou. Nada daquilo que ele falou, essas discussões não levam a nada, nunca vão onde elas devem ir. Né? Então é interessante. Você pode ser isso tudo, mas você vai ter que limpar a neve, pode né? Pode ser isso tudo, vai ter que limpar a neve, então isso não é tão importante não. Então ele fica decepcionado, essas discussões nunca vai chateado limpar a neve. Então aquele desenho que é o humor, que dá, às vezes, a ideia está mais no desenho, Daniela, que faz a graça do que na linguagem verbal, que é no texto, mas tem que saber os dois, né? Por isso que eu acho uma coisa difícil de interpretar, o Daniela cai muito no Enem, todo o Enem tem isso, em língua portuguesa também, porque ela exige muita coisa, muita arte, muito conhecimento prévio, tem coisas que são muito parecidas, que a gente entende de um jeito, o outro entende do outro. Então vamos ver aqui, continuando aqui, que é a questão, né? A partir da leitura dessa tirinha, que chama em inglês Comic Strips, tirinha em inglês, Cartoon, Charge e Comic Strips, infere-se que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele, aqui que vai dar as várias opções para a gente fazer. Então, essa inferência aqui que a gente fala no do texto,
é uma coisa que não está. Tem a informação explícita num texto, ela está no texto, só você achar lá que está, explícita, clara. Há certas coisas são inferências. É uma coisa que você tem que entender fora do texto, e muita coisa está fora do texto. Tanto que uma das coisas que usa muito, a gente vê muito em texto, é intertextualidade. Tem uma aula que eu vou dar para frente aqui, até do terceiro ano, que será muito de intertextualidade, muito também na arte. Um quadro que tem aquele quadro da Mona Lisa, que você vê muito, né, Dani? Assim, às vezes, se a pessoa não conhece o quadro original, você não, que não leia, você não tem graça. Mas hoje em dia, com essa divulgação de todo mundo sabe o que é. Mas se a pessoa não conhecer aquela coisa lá atrás, ela não vai entender que é uma coisa conversando com o outro, uma pintura conversando com o outro, um texto conversando com o outro. Então vamos pegar as partes todas. Então a parte de leitura dessa tirinha infere que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido. O pretendido que ele quis queixar, dizer eu sou um inocente, um pobre coitado, não sei o quê, a culpa é da sociedade, tudo que eu faço não é culpa minha não, aquela conversa fiada, né? O pai dele vai limpar a neve. Então, teve um efeito diferente do pretendido, que ele ficou decepcionado quando está a última tirinha lá que está limpando a neve, que a gente vê aqui, que está limpando a neve e fica decepcionado. E essas conversas não levam aonde eu quero. Então, decepção. Então, uma vez que ele, agora que nós vamos ver parte por parte, bem detalhadamente, o que poderia ser e o que poderia não ser. A resposta certa. Então, que é a última tirinha que coloquei aqui, que é o desfecho, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso. Ele decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso. Vamos olhar lá. Decide tirar a neve do quintal. Vamos olhar que tem 4. Ele decide tirar a neve. Está no final, então uma coisa que já aconteceu. Então não é essa não, está no final. Estou voltando aqui. Decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso. Não, não é não. Essa é a que menos é. Porque ele tenta convencer o pai dele que ele é uma vítima da sociedade, que nada é erro dele e tal. O pai dele, então você precisa ter mais caráter, vai limpar a neve, que é a coisa que dá graça, né? Então essa não é, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai. Essa não tem nada a ver. Porque a gente faz assim, Dani, vendo nas questões do Enem, a gente vai lá e essa não é, sobra duas. Aquelas duas que é difícil você, porque as duas são muito parecidas às vezes. 3 aí não é essa, não é 3 você descarta, logo. Agora fica duas que a gente tem que ler com muita atenção, porque é uma delas. Quando sobram duas. Então vamos ver a questão B. Então a A não é. Eu coloquei a tirinha para a gente não ter que voltar atrás lá. Culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Culpa o pai? Não. Não falou nada disso. Não falou. Ele culpa a sociedade, que ele é vítima, que ele é uma pessoa inocente, perseguida, que a culpa é da sociedade. Falou vários adjetivos, vítimas de countless, de incontáveis más influências. É o caso do amigo, né? Sempre é a má companhia que vai levando a pessoa de vontade de saber quem desviou a primeira má companhia. Quem desviou a primeira má companhia. Então ele vai falando uma quantidade de adjetivos e me puxa mito maleficence, que é o fazer o maleficence, fazer o mal. Então não tem responsabilidade nenhuma sobre o meu comportamento. Então não há aqui, então uma não tem a ver. Culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Não, então não culpa o pai, então isso não existe não. Ele pode culpar a sociedade, isso ele culpa. A sociedade que não é a culpa dele, que empurra ele para agir de forma errada é a sociedade. Então não é a influência do pai não. Essa está tirada, né? Porque eu acho assim, você vai olhando, essa aqui é um desfecho, que é um desfecho cômico. E que mostra a decepção dele com a tarefa, né? Então vamos ver. Culpa o pai por exercer? Não é. Vamos ver a outra opção.
D. Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta. Também não fala nada disso. Os acontecimentos ruins, essa então é menos de todas. Ele conclui que os acontecimentos ruins, ele não fala de acontecimento ruim, não. A gente tem que sempre ler outra vez, sendo young and impressionable, impressionável, eu sou a vítima indefesa, helpless, indefesa de incontáveis más influências. Uma cultura que agrada a meus valores não desenvolvidos e me empurra para fazer o mal. Então não é conclui que acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade, não, não é essa não, de jeito nenhum. Então vamos olhar a outra. Então essas não são mesmo, não tem a menor dúvida que a gente vê que não são mesmo. Reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Aqui que eu chego, Dani. Que essa que é essa outra que é a verdadeira. Então são duas que poderiam ser. Reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Ela é verdadeira, porque ele reclama de valores, reclama que está sendo culpado, que é inocente e tal, ele reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas, que levam a fazer o mal, que ele é indefeso, que é uma vítima, não tem responsabilidade. Ele é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Então, se não tivesse nenhuma, fosse só essas questões, essa estaria certa, porque eu acho que isso aqui não está errado, não. Está certo. Só que tem outra opção que a gente vai ver que essa opção, vamos olhar, comparar essa com essa, que poderia estar certa também, leva, isso não há dúvida. Isso é pelo texto aqui. Só que a tirinha, ela, se fosse essa a opção correta, a tirinha estaria sem graça, porque aí teria só informação verbal, não estaria o humor. Que o humor é aquele desfecho diferente, aquela coisa de ficar decepcionado, de ter que fazer a neve, aquela coisa engraçada. Então, se fosse essa certa, só tivesse, teria de ser essa. Eu tenho uma mais certa, que é a que dá graça na tirinha, que é a que fala sobre o que é interessante. Então, vamos ver a outra. Outra opção, que é verdadeira. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Que ele fala assim, ó. These discussions never go where they're supposed to. Essas discussões nunca vão onde elas têm de ir. Então, aquela outra, ele fala realmente que isso aí ajuda ele a ter um comportamento ruim, essas coisas, né? Agora, essa aqui que seria mais, que suas discussões com o pai não correspondem à expectativa. Também é que é mais certo. Mas você vê, Daniela, é perto da outra. Aquilo ali é verdade também. Essa é mais. Então, às vezes eu vejo muito em questões do Enem, essas questões, principalmente essas que existem em tirinha, que existe ali um comercial, que tem muito anúncio, que tem duas coisas muito próximas. Tem vezes até que eu nem concordo, às vezes eu até erro, porque é uma coisa muito... que às vezes a questão é aberta, ela dá ênfase a outras coisas, a avaliar mais, a ferir mais. Mas tem que ser a múltipla escolha, de repente, às vezes a gente sente que é muito próximo uma coisa da outra. Então, você vê que essa penúltima. I take no responsibility for my behavior, for my behavior. I'm an innocent person, sou inocente, a palavra inocente, desprotegido. It's society's fault, é a culpa da sociedade. Então, then you need to build more character. Go shovel the walk, vai limpar a calçada. Então, essa última que eu acho mais que firma mais, porque ela comenta que suas discussões com o pai não correspondem às expectativas. E isso dizendo que não corresponde às suas expectativas, está dele fazer aquela tarefa, enjoado, eu vou limpar, decepcionado. Então essa ideia do desenho traz a decepção dele, que é a graça da tirinha, que é a questão certa. Então essa é a questão certa lá.
comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Thanks for watching. Obrigado por assistir. Obrigado, Daniela. Vocês. Thank you. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.